Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que o Senhor oferece a nós hoje como reflexão, como alimento, mostra para nós que Jesus está querendo que a gente aprenda o mesmo caminho que foi realizado pelos santos na nossa igreja, que é o caminho da humildade. Então, quando Jesus conta esta parábola sobre os lugares, lembrando sobre o último lugar, é esse caminho que ele quer ensinar para cada um de nós. Porque existe um grande problema entre nós, é quando a gente não sabe ocupar o nosso lugar. Quando a gente quer ter o lugar do outro, ou pior ainda, quando a gente quer ter o lugar de Deus. Porque o ser humano tem uma tendência, muitas vezes, a querer ocupar o lugar de Deus. Ou seja, querer ser o dono de toda a razão, de toda a verdade e de querer saber tudo. Então, quando a gente não sabe o nosso lugar, seja com relação a Deus, seja com relação à vida, é a pior coisa que existe. A gente tem que saber o nosso lugar. Se você é pai, se você é mãe, você tem que saber o seu lugar de pai e de mãe. Não tem como ser outra coisa. Nós que somos religiosos, temos que saber o nosso lugar enquanto religiosos. Não dá para a gente viver uma vida em que não corresponda com isso. Então, quando a gente não sabe o nosso lugar, é isso que acontece. A gente aprende desde cedo a saber o nosso lugar. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando chega uma pessoa mais idosa, o que a gente aprendeu? Levanta e dá o lugar para a pessoa mais idosa. Quando chega uma gestante, levanta e dá o lugar para esta pessoa. Então a gente aprende desde cedo a saber ocupar o nosso lugar. E o que Jesus está querendo mostrar aqui é isso, porque na vida, às vezes, nós pretendemos assumir outros lugares, outros postos que não são os nossos. Sobretudo com relação a Deus, muitas vezes. O ser humano, a gente sabe, tem uma grande tendência a querer ocupar o lugar de Deus. A gente vê na história da humanidade isso acontecer. Quando as pessoas querem ocupar o lugar de Deus, de ditar as regras, de ditar o que é o certo, o que é o errado, a gente vê o que acontece, infelizmente, no mundo. Da mesma forma, se nós não soubermos ocupar o nosso lugar nesta vida, a gente sabe que a gente vai atrapalhar todo o nosso processo com relação à nossa humildade. E aí que entra o evangelho de hoje. A humildade é você saber ocupar o seu lugar. Isso que é a humildade. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que me comportar como filho de Deus. Eu tenho que saber que eu não sou santo ainda. Eu preciso de conversão. Eu preciso de vida nova. Eu preciso de salvação. A partir do momento em que você acha que você não precisa de conversão, não precisa da salvação de Deus, você já está fora do seu lugar. E é uma tendência nossa também, que a gente está na igreja, está buscando, nós estamos aqui, e de achar que nós somos melhores do que os outros, ou que nós já estamos prontos. A gente já sabe de tudo, eu não preciso de mais nada. Então, é não saber ocupar o seu lugar. E isso tem a ver com a humildade. Então, quando falar de humildade com você, é saber ocupar o seu lugar. Todos os santos, na história da salvação, souberam ocupar o seu lugar. Maria é este exemplo. Em toda a vida de Maria, quando a gente vê nos evangelhos, Maria sempre soube ocupar o seu lugar. Além de ser a mãe de Jesus, ela também é serva, ela também é discípula. Ela não se sentiu melhor do que os outros por ser a mãe do Salvador. Você imagina que grande honra é ser a mãe do Salvador, que grande graça. Mas Maria sempre se colocou neste lugar de serva, humilde e obediente. Então, se a gente, nesta vida, nós que somos pecadores, que não somos mais do que Maria, não somos melhores do que Maria. Maria é a Santa Mãe de Deus. Se ela soube se colocar nesse lugar da humildade, que o exemplo da vida dela sirva para nós também. Para que nós, meros pecadores que buscam a conversão diária e a santidade de nossas vidas, para que nós saibamos também ocupar o nosso lugar de servos humildes do Senhor. Sabendo ocupar o nosso lugar, o Senhor sempre vai te convidar para a salvação, para a conversão, para a vida nova. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus hoje esta graça, a graça da humildade. A humildade de saber quem somos, qual é o nosso lugar e o que a gente deve sempre pedir a Deus. Que além de tantas coisas que nós pedimos,
é a graça da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.